Irmãos, numa série de 13 lições, nós já estamos iniciando hoje a lição de número 9, faltando apenas 4 lições, então, para nós encerrarmos esse trimestre, que vem falando sobre o livro de Hebreus, não é isso? Mensagens para os últimos dias. E a lição número 9, ela traz por título o seguinte: Jesus, o sacrifício perfeito. Veja, de tudo que você ouviu até aqui concernentes a essa lição ou não, ou de acordo com os estudos que você faz, você tem muitas respostas muitas respostas para justificar e saber por que Jesus é o sacrifício perfeito. E no nosso versinho inicial aqui para memorizar, diz assim, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você também tem razão e não precisa meditar muito nesse versículo para você entender o que ele quer dizer com isso, o que Paulo quis dizer com isso lá no livro de Hebreus. Agora, a ideia de um homem considerado culpado e executado na cruz fosse adorado como Deus, era uma ofensa para aquelas pessoas da antiguidade. Isso segundo a lei levítica, meu irmão? Então, são muitos os artigos, chamaríamos assim, nos dias de hoje. A lei dos judeus declarava que o homem que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus. Então essa é a lei judaica, dos judeus, a lei mosaica, Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versinho 23. Então veja, nessa semana nós vamos estudar e analisar a cruz no livro de Hebreus. Amém? Peço a vocês que fiquem atentos nas lições que virão a seguir, porque é muito importante para o nosso conhecimento. Por que os sacrifícios eram necessários? Você certamente já se auto-questionou com relação a essa pergunta, E no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 15, explica ali que a morte de Jesus como sacrifício teve o propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, não sobre, mas sob, a fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa, da herança eterna, ou aliança eterna, que nos daria igualmente a herança eterna, não é isso, meu irmão? E quando eu vou no livro de Gênesis, do capítulo 15, dos versinhos 6 a 21, e também Jeremias 34, dos versos 8 a 22, eu tenho ali um grande ensinamento, que todos nós já sabemos, mas não deixa de ser um grande ensinamento, porque nós somos um povo numeroso, e cada um tem um QI, cada um tem um dom, cada um estuda de uma maneira, sabe tanto quanto o outro, e, enfim, e aí por aí se desenrola. Mas você tem certeza que sabe disso. Quando eu vou nesses livros, eu descubro ali que essa aliança nada mais é do que os envolvidos na aliança devem cumprir seus votos. E por que eu acho que isso é tão importante? Porque eu faço parte da aliança. Porque você faz parte da aliança e deve, de igual maneira, dar a mesma importância.
saber que você faz parte dessa aliança, porquanto você deve cumpri-la. E o que é cumpri-la? É atender a Deus sob todo ponto de vista, visando os mandamentos de Deus, a nova aliança que estamos vivendo hoje. A aliança com Deus deu a Israel acesso à terra prometida como herança. Até aí, nada demais, também você já sabe disso, né? A aliança exigia a morte dos transgressores, mas Deus amava aquele povo. Se ele se recusasse a puni-lo, certamente seus mandamentos seriam invalidados e este mundo mergulharia no caos. Porque o que é mandamento? Mandamento é lei. O que a lei faz? Nos regula, nos aponta o pecado. Então, se Deus não pune, automaticamente não há lei e o mundo vira num caos. Porém, o Filho de Deus, isso também é muito importante, se ofereceu como substituto. Quantas vezes está escrito isso na Bíblia, né, meu irmão? Uma hora eu vou pesquisar. O Senhor, o Filho de Deus, se ofereceu como substituto para que pudéssemos receber a promessa da herança eterna. Muito boa essa lição, muito gostosa, fácil de entender e importante do ponto de vista cristão. Importante que saibamos essas coisas, que saibamos que nós fazemos parte dessa aliança e que temos que cumprir nossos votos, sob pena de morte eterna, meu irmão. Morte eterna, minha irmã. Por favor, atente para isso. Isso vale para você e vale para mim também. Ninguém está isento, enquanto homens que somos, né? Não há um justo não há um justo sequer, né? Paulo já disse lá em Romanos, né? Então, porquanto atentemos para isso, fazemos parte da aliança, porquanto temos que fazer a nossa parte. Deus te abençoe grandemente, meu irmão, e até a próxima oportunidade. Bom dia, queridos amigos e irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. E nós vamos estudar segunda-feira, que tem diversos tipos de sacrifícios. Nós sabemos, né, pelo Levíticos, que existiam muitos sacrifícios. Então, hoje nós vamos ver que a morte de Jesus proporcionou perdão e remissão dos nossos pecados. Contudo, isso envolve muito mais que o cancelamento da penalidade pela quebra da aliança. O sistema sacrificial israelita tinha 5 tipos diferentes de sacrifícios, e esses tipos são os que nós vamos ver hoje. Mas primeiro nós vamos ver a oração de Paulo. Qual foi o pedido de Paulo em favor dos crentes? Vocês podem ler Efésios 3, 14 e 19, mas eu peguei os itens importantes aqui para nós. Primeiro, fortalecidos no poder do Espírito Santo. Paulo estava pedindo para Deus: habite Cristo no vosso coração, pela fé, arraigados no amor, para compreender o tamanho do amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus, né, de Jesus Cristo. Nós devemos ser parecidos com Cristo. Quando seguimos seus caminhos, temos que ser
parecidos com Cristo. Então agora nós vamos ver os diversos tipos de sacrifícios. Primeiro, holocausto ou oferta queimada. Exigia que todo animal fosse consumido no altar. Ele representava Jesus, cuja vida foi consumida por nós, mesmo sendo igual a Deus. Jesus se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Como não vamos amá-lo, né? Segundo, oferta de cereais demonstrava gratidão pela provisão divina do sustento para seu povo. Também representava Jesus, o pão da vida, por meio de quem temos a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Também representa as nossas dádivas a Deus de gratidão, né? A terceira, oferta de sacrifício pacífico. Implicava uma refeição comunitária com amigos e família para celebrar o bem-estar. Representava Cristo, cujo sacrifício nos proporciona paz. Também enfatiza que devemos participar do sacrifício de Jesus, comendo sua carne e bebendo seu sangue. Como assim? Recebendo Jesus como nosso Salvador, porque Jesus é o pão da vida. Quarto, a oferta pelo pecado ou oferta de purificação, provia expiação pelos pecados. Esse sacrifício enfatizava o papel do sangue do animal, que representava a vida, para oferecer redenção dos pecados, e apontava para o sangue de Jesus, que nos redime de nossos pecados. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado, né? Nos redimiu da culpa do pecado. 5. Oferta pela culpa ou de reparação. Proporcionava perdão nos casos em que a reparação ou restituição era possível. O perdão de Deus não nos livra da responsabilidade de reparar ou restituir. Vocês lembram da história de Zaqueu, né? Zaqueu aceitou Jesus Cristo, se converteu e prometeu que ele ia restituir todas as coisas que ele tinha roubado, 4 vezes mais. Já Zaqueu realmente se converteu, né? É isso, então a gente pede perdão por alguma falta que a gente cometeu com outra pessoa, ou se deve, paga. É assim. Os sacrifícios do santuário nos ensinam que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como substituto. Também precisamos alimentar-nos dele, compartilhar seus benefícios com os outros. Precisamos nos alimentar da sua palavra, de Jesus Cristo, porque não devemos esquecer que Jesus Cristo é o pão da vida, é a água que sacia nossa sede de salvação, de alimentação espiritual, né? Terça-feira, o sacrifício perfeito de Jesus. Ah, Jesus querido, agora eu quero ler com vocês Hebreus 7:27 e depois vamos ler 10, verso 10. Que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo se ofereceu uma única vez e bastou, foi um sacrifício completo, porque Jesus era perfeito, Jesus não pecou, não havia pecado nele, não havia necessidade dele oferecer sacrifício por si mesmo, porque Jesus era o próprio sacrifício. É difícil da gente entender a imensidão desse amor. E 10, verso 10. Nessa vontade
é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Somos santificados através do sacrifício de Cristo. Através da sua graça, estamos prontos para ir para o céu. Temos que aceitar a Jesus, aceitar essa salvação completa que Jesus nos oferece. Então, a resposta aqui é: o sacrifício de Cristo foi completo, uma vez por todos. Jesus, no entanto, ofereceu a si mesmo, que purifica e aniquila o pecado. Ele era Filho de Deus, que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Nós também precisamos cumprir perfeitamente a vontade do Pai e aceitar a graça de Jesus, porque Ele já pagou o preço da nossa redenção. No nosso dia de hoje, o sacrifício perfeito de Jesus nos diz: a descrição do sacrifício de Jesus como tendo ocorrido uma vez por todas, em várias implicações importantes. Primeiro, seu sacrifício é eficaz e nunca será superado. Nunca mais vai precisar haver sacrifício de morte numa cruz. O sacrifício dos sacerdotes não era assim, porque os sacerdotes, eles primeiro tinham que oferecer por si mesmos, né? Não eram eficazes como Cristo Jesus. Em segundo lugar, os diferentes tipos de sacrifício do Antigo Testamento se cumpriram na cruz, todos aqueles que nós vimos anteriormente. Jesus não apenas nos purifica do pecado, mas Ele provê santificação para nós. Jesus nos santifica com o seu sacrifício. Mas não é agora, irmãos, que Jesus nos santificou, que nós não devemos também ter uma vida de santificação, não é mesmo? Por isso que Jesus, ao afastar o pecado de nós, Ele nos santificou. Ao afastar a culpa do pecado, o preço do pecado que Jesus afastou, mas provê santificação. Antes que o sacerdote se aproximasse de Deus no santuário, ele ministrasse em favor do seu semelhante, eles tinham de ser limpos, santificados. O sacrifício de Jesus também alimenta a nossa vida espiritual, a graça de Jesus, através do Espírito Santo. Oferece um exemplo que precisamos seguir. Hebreus nos convida a fixar os olhos em Jesus, especialmente nos eventos da cruz, e seguir sua liderança. Que nós possamos estudar a palavra de Deus, aceitar o sacrifício de Cristo completo, porque foi completo, mas precisamos nos unir a Jesus, porque esta é a verdade. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, nos redimiu, nos santificou, mas precisamos continuar junto de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. A Escola Sabatina está já na 9ª lição e o título dessa semana é Jesus, o Sacrifício Perfeito. Nós vamos estudar juntos a lição de quarta e quinta-feira. Quarta-feira, a cruz e o custo do perdão. A pergunta da lição é: o que é dito sobre a obra de Cristo no santuário celestial? Em resumo, nós poderíamos resumir o Hebreus 9, 22 e 28, de que Jesus compareceu perante Deus no santuário celestial para oferecer o seu sangue em nosso favor. Aqui na terra, no santuário terrestre, toda vez que alguém pecava, ele trazia um animalzinho, ele confessava o pecado, matava aquele animalzinho, degolava ele, né? O sangue era passado nas pontas do altar e aspergido nas cortinas do santuário. O que significava isso? Que simbolicamente os pecados do pecador passavam para o santuário.
ou em outras palavras, Deus carregaria então a partir daí os pecados do povo, ficaria sobre Deus. Porém, se nós estudarmos mais a fundo, nós vamos ver que isso acontecia diariamente. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e se apresentava diante de Deus para pedir a bênção do perdão do povo dos pecados do ano todo. Ou seja, havia um dia de juízo e um dia de purificação do santuário. Ou seja, por isso eles jogavam os pecados, sorteavam 2 bodes, o bode Azazel, que representava Satanás, carregava todos os pecados e é soltado no deserto. Lá ele morria, aquele bode, porque não tinha água nem comida para ele. É o que, resumo, nós olhamos para o futuro. Lá, Jesus está hoje no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Toda vez que nós pecamos, Jesus apresenta a sua pessoa, apresenta o seu sangue diante do Pai para nos perdoar. E está, ao mesmo tempo, acontecendo um juízo no céu nesse momento. E também a purificação do santuário. Quando a purificação acabar, então Jesus volta para nos buscar, e depois de 1000 anos que estivermos no céu, nós voltamos. Jesus então purifica, o mesmo fogo que vai matar Satanás e seus anjos, vai purificar a terra, e nós vamos morar eternamente com Deus. Porém, Satanás será destruído junto com seus demônios. Continuando, quarta-feira, esse sistema de 2 fases, representada pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, modelo celestial, está lá em Êxodo 25:9, permitia que Deus mostrasse misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Quem confessava os pecados durante o ano mostrava lealdade a Deus, observando o descanso solene e afligindo-se no dia da expiação. Aqueles que não mostravam lealdade eram eliminados, conforme orientação em Levítico 23, 27 a 32. Na realidade, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito porque foi feito uma vez só. E Jesus não só perdoa o pecador, como ele também purifica e santifica ao pecador. O que o sangue de animais não poderia fazer. O que sangue de animais não poderia purificar nem perdoar. Eles apenas apontavam para um futuro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, queridos, quando nós cremos, aceitamos a Cristo, nós começamos a viver uma vida nos caminhos de Cristo, nós estamos sujeitos a pecado, sim, mas se nós pecarmos, nós vamos confessar nossos pecados. Jesus, que está lá no santuário, vai interceder por nós perante o Pai e vai dizer: Pai, eu morri por esse pecador, perdoa-lhe. E quando Deus perdoa o nosso pecado, é riscado do nosso livro, do livro das nossas ações, que nós pecamos, mas fomos perdoados. Vejam como é importante o que Jesus faz, o que Jesus está fazendo e o que Jesus vai fazer por nós ainda, antes da sua volta, antes de sair do santuário celestial para vir nos buscar. Um dia, Jesus vai destruir completamente o pecado, quando na sua segunda vinda, ele, depois de 1000 anos no céu, ele virá para destruir tanto Satanás, seus demônios, e também todo o ímpio que o abraçou e que rejeitou a Cristo completamente. Que nós permanecemos fiéis até a volta de Jesus. Sejamos fiéis, sejamos pessoas que sejam um bom testemunho de Cristo a todos que estão ao nosso redor. A lição de quinta-feira, ela tem como título o juízo e o caráter de Deus. E a pergunta da lição, que está baseada em Romanos 3, 21 a 26, e Romanos 1, 16, 17 e 5, 13, e pergunta a seguinte: o que a redenção na cruz para o perdão de nossos pecados revela sobre Deus? A resposta é simples: Deus é misericordioso e justo para conosco. Hoje Deus age com misericórdia, porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Por isso o céu todo se manifestou, todo o céu está
comprometido com a salvação de cada um de nós. Hoje, Deus usa de misericórdia e nos busca e nos chama para uma nova vida em Cristo. Mas Deus também é justo, e aqueles que rejeitarem a Cristo, que rejeitarem a salvação, o perdão, eles serão julgados e serão condenados. Porque Deus, Ele não flerta com o pecado. O pecado é algo estranho ao Senhor e vai ser destruído completamente. Ellen White escreve sobre isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 450. Diz assim: o homem não pode por si mesmo defender-se dessas acusações. Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ei-lo perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, confiaram a Ele a guarda da sua vida. Mediante arrependimento e fé, confiaram a Ele a guarda da sua vida. Defendendo-lhes a causa e derrota seu acusador com os poderosos argumentos do Calvário, sua perfeita obediência à lei de Deus, mesmo até a morte na cruz, conferiu-lhe todo o poder do céu e na terra, e ele pleiteia de quanto devemos reconhecer, mas ele pleiteia de seu Pai misericórdia e reconciliação para todo o homem culpado. Jesus pede ao seu Pai misericórdia, pede misericórdia e bondade para Deus a todo aquele que peca e busca Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, Jesus quer que nós nos reconciliamos com Ele. Ele quer que nós sejamos filhos de Deus, que nos preparamos para a salvação, que aceitamos plenamente o perdão em nossa vida. Conquanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Porque nós somos pecadores e Cristo fez tudo para nos salvar. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Por quê? Porque somos pecadores. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Jesus é o nosso Salvador pessoal. Ele precisa ser o nosso Salvador pessoal. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos fundamentados não em nossos méritos, porque nós não fizemos nada, mas nos méritos de Cristo. A salvação são méritos de Cristo. A salvação são obras de Cristo. Então, veja o amor de Deus e a sua misericórdia para conosco. Ele nos ama tanto que Ele mandou que o seu Filho, permitiu que o seu Filho viesse a esse mundo, viver como ser humano, ter passado por tentações, por lutas, dificuldades, dor, ter separado de seu pai ao ponto de na cruz chegar e gritar: Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque ele não podia mais ver a face de Deus por causa do pecado do homem que ele carregava. Mas Deus mostrou misericórdia para conosco. E eu fico imaginando hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, por que nós custamos tanto a reconhecer o amor de Deus para conosco? Se Cristo não nos amasse, se Cristo não se importasse conosco, como Jesus viria morrer por nós por qual motivo? Ele não precisa de nós. Mas não, Jesus veio porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele está preocupado com a minha salvação. O céu todo está comprometido em salvar-nos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos do céu estão comprometidos em salvar-nos. Então, a salvação é fácil, é só você crer. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Viva feliz ao lado de Cristo. Seja Jesus para todas as pessoas. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, meus queridos irmãos e amigos. Vamos encerrar a lição número 9, que tem como título Jesus, o sacrifício perfeito. E tinha como verso para nós memorizarmos e pensarmos, porque como
uma única oferta. Aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Em Hebreus 9,15 explica que a morte de Jesus como sacrifício teve propósito de oferecer a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, a fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa da herança eterna. O Filho de Deus se ofereceu como substituto. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber a promessa da aliança eterna. Ele defenderia a santidade da lei e, ao mesmo tempo, salvaria os que violassem. Por isso é importante nós sabermos que Hebreus deixa claro que a morte substitutiva de Jesus era inevitável, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue representa a vida do substituto. Em Hebreus 9 também Paulo falou do sacrifício superior de Cristo. Por que era superior? Primeiro, porque sua oferta não foi aplicada no santuário terrestre, mas sim no santuário celestial. Segundo lugar, o sangue que ele ofereceu não foi um sangue de animal, mas o seu próprio sangue. E finalmente, o sacrifício de Cristo foi definido. Foi definitivo, eficaz e purificará a nossa consciência. Então, e eu quero ler o que está lá. Primeiro eu quero dizer que na cruz o perdão foi concedido a todo ser humano. Mas no santuário celestial o perdão é individual. Nós devemos buscar em Cristo e através de Cristo, nosso sacerdote, que está lá no santuário, intercedendo por nós, o perdão individualmente. Temos que querer e aceitar esse perdão, porque o pecado é o afastamento de Deus de cada um de nós. Ele nos afasta de Deus, porque o pecado, ele interfere diretamente no nosso caráter e nos nossos atos, nas nossas ações. Então agora sim eu quero ler o que está lá em Efésios 6:7, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Só existe um sacrifício, só um sacrifício é aceitável: o sacrifício de Cristo Jesus. Todos os outros sacrifícios de animais apontavam para Cristo Jesus, apontavam para Ele. Que nós possamos ficar impressionados com esse sacrifício que Jesus fez por nós, que nós possamos entender, como diz aqui na lição de sexta-feira, os seres remidos e não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Que nós possamos sentir que a luz do Calvário ficará evidente, que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não procura os seus interesses tem sua fonte no coração de Deus, porque Deus é amor. Foi através desse amor que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício agradável a Deus. Efésios 5:2. E lá em Romanos 5:8 diz assim: Deus provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Lá no céu nós vamos ter nosso raciocínio, nossa faculdades, de pensarmos. E aí nós vamos começar na eternidade, vamos continuar estudando sobre o sacrifício de Deus, vamos continuar entendendo que esse sacrifício foi por cada um de nós para que um dia pudéssemos estar lá no céu. Que cada um de nós possa estar lá no céu para entender, compreender e viver lá no céu
entendendo quão importante foi o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, na certeza que os anjos do Senhor sempre estão ao nosso redor e que nós possamos desejar o céu para compreender o quão importante foi esse sacrifício por nós. Obrigado, Pai, por tua maravilhosa graça, pela salvação imerecida que nos ofereces gratuitamente. Que vejamos a tua glória em cada manifestação de amor que dirige a nós, teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.